Oi, estamos ao vivo já, aqui no Facebook. Eu vou acessar aqui só para ver, só para colocar como, para evitar que alguém poste alguma coisa e a gente termine perdendo a posição. Eu vou colocar aqui em aviso para a gente ficar sempre visível na página, tá? Ok. Já tem 4 pessoas aqui visualizando. Eu acredito que daqui a pouco, pronto, está subindo aqui rapidamente já. Bom, se vocês também quiserem compartilhar a, a página, por favor, fiquem à vontade. É só pegar o link e compartilhar com outros grupos. Eu vou fazer isso aqui também agora, porque é o tempo que a gente vai dando para o pessoal chegar. Ok, já a gente pisca um pouco, aí chega mais gente. Já estamos agora aqui com 25 pessoas. Está subindo rapidamente aqui. Ok, pessoal. Eu peço que quem puder, quem já estiver na sala, por favor, pode dar um oi aí, para a gente saber, na parte de comentários, para a gente saber quem é que está online, né? Lembrando que esse é o encontro intergrupos, e tanto eu como a professora Joana, do CADJO, e a professora Cristina, do GETED, nós queremos muito saber, né, se os nossos membros, né, os membros dos nossos grupos estão presentes, né? Então, eu peço que vocês deixem um oi aí, um boa noite, alguma coisa para a gente aqui saber quem é que está chegando, tá? E peço também que vocês compartilhem. Ah, estou vendo, olha, vocês já estão vendo, Joana, Cristina, que já está tendo aqui, a gente está tendo acesso ao bate-papo aqui no lado direito, né? Quem estiver na sala também e quiser já compartilhar com outros membros e com outros grupos também, porque hoje a gente tem uma fala aqui muito importante, né, nesse intergrupos, que é com o professor Luiz Dourado, então, para discutir uma temática extremamente importante, uma temática que é do interesse de todos, que é o debate sobre a educação pública e o ensino à distância em tempos de pandemia, né, em tempos de Covid-19. Então, esse é um assunto que diz respeito a muitos professores, muitos estudantes também que estão querendo saber um pouco mais a respeito de questões, inclusive políticas, né, que envolve esse tema. Então, eu vou esperar somente mais 3 minutos para que a gente já comece, pode ser? Cristina, Joana, certo? Bárbara, o pessoal está Sim. falando que não está conseguindo escrever nos comentários. Eu Não? também, quando eu acesso o Face, eu não. Ah, não. Eu também não tenho acesso ao comentário, porque aquele link não funcionou. Então, eu entrei no Face e digitei LTI Digital. Deixa eu ver aqui Sim. se agora eu entro. Será que você está na sala certa? Porque aqui do lado, ó, várias pessoas estão fazendo já o comentário. É o link? Pois é, o que eu estou escutando é o comentário de pessoas, né, do grupo, que Sim. acessaram e não estão conseguindo digitar comentários. Ah, que estranho.
Várias pessoas do grupo aqui, tem umas 3 ou 4. Aqui eu já tenho 10 comentários aqui. Aqui. Deixa eu ver. Várias pessoas do grupo aqui, tem umas 3 ou 4. Será que estão na sala correta, Joana? Aí eu não sei, né? Porque aí eu não tenho como... Aqui está normal. Eu estou acompanhando também no celular, e aqui eu já tenho 11... Alguém mais pode fazer algum comentário? O pessoal está falando aqui, o comentário está normal. Uhum. Tem uma pessoa falando aqui, está tudo ok, professora Joana. Aham. Do grupo? Tem que fazer parte do grupo? Ela está perguntando. Eu acho que para aparecer, o que parece é o seguinte... Aqui está escrito assim, só quem participa do grupo pode comentar. Uma membro do grupo está falando isso. Então tem que participar, entrar como participante do grupo. Não deveria, viu? Porque está público. Está público. Mas eu peço à pessoa o seguinte, que principalmente aos membros dos nossos grupos, que, por favor, se inscrevam no grupo para que o nome apareça, porque senão aparece somente como usuário do Facebook. Para que o nome apareça na questão, eu solicito que o convidado ou participante se inscreva no grupo, e depois, se não quiser, pode até se desinscrever sem problemas, mas nesse momento é bom se inscrever para poder aparecer o nome no comentário. Aqui, eu estou vendo uma pessoa falando aqui, Andréia, em Salvador. Ok, Andréia, se você ainda não estiver inscrita no grupo, você pode aparecer, ou pode se inscrever para poder ter acesso, tá? Bom, eu acho que podemos começar, pode ser? Pode ser. Eu vou abrir aqui rapidamente, só para poder mostrar... Ok, gente, oficialmente, boa noite. Então, essa é uma iniciativa dos grupos de pesquisa, né, CADJO, o LTI, que é o Laboratório de Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, e o GETED. E hoje a gente tem uma presença ilustre, né, para discutir esse tema conosco, que é o tema da educação pública e ensino à distância em tempos de Covid-19. Nós vamos apresentar rapidinho o nosso grupo, né? Eu sou a professora Bárbara Coelho, sou líder do grupo de pesquisa LTI Digital, que é o Laboratório de Tecnologias Informacionais e Inclusão Sociodigital, aqui da Universidade Federal da Bahia. A vice-líder do grupo é a professora Denise Braga. Nós, no LTI, temos desenvolvido trabalhos, né, ligados à tecnologia digital, envolvendo uma discussão voltada para o social, né, principalmente a inclusão digital, e aí fazemos uma série de acompanhamentos nesse sentido. Eu vou agora convidar para essa fala também, para apresentar os outros grupos, a professora Joana, que vai falar um pouco do CADJO, e vai dizer, inclusive, que esse link é o link correto do CADJO, e a imagem, infelizmente, não pertence ao grupo, ao CADJO, mas a página já foi reformulada e ela vai explicar um pouco mais a respeito disso. Joana, é com você. Boa noite, é uma alegria estar aqui de novo nessa reunião conjunta com o LTI Digital, agora incorporando o GETED, né? Um prazer estar recebendo o professor Luiz Dourado também para dialogar conosco. Eu sou líder do CADJO, Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as relações entre tecnologias e educação. CADJO é o nome que os índios Kayapó dão para aquele joguinho que chama cama de gato, né? Aquele jogo que a gente pega um barbante e vai brincando com o barbante nas mãos. A gente tem adotou...
A Bárbara está conversando ali. A gente adotou esse nome porque a gente considera que tecnologias e educação formam um fio contínuo, vamos dizer assim, né? Elas estão num contínuo, não são polos opostos, e a compreensão dessa relação envolve diversas formações. Então, trabalhamos com questões relativas a essas relações aí entre sujeitos sociais e objetos técnicos. Esse é o nosso link, tá bom? Digitando esse link, vocês acessam o site. Obrigada. Cris? Cris. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a líder do GTED. O GTED é um grupo de pesquisa e estudos em tecnologia educacional e educação à distância. Nós estamos na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse ano o GTED fará 15 anos, né? Vai debutar. E a gente continua aí, a gente está na linha de formação e práticas, né? E temos estudado bastante, temos muitas dúvidas, estamos sempre aprendendo. E eu quero ver o pessoal do GTED aí, que eu ainda não vi o nome de ninguém aí. Cadê vocês? Obrigada. Gente, peço até desculpas. Vou explicar para vocês o que aconteceu, que enquanto a Joana estava falando, eu recebi uma ligação da professora Maria Couto, que é da linha nossa aqui de Política e Gestão da Educação. Eles estão bastante interessados em participar dessa live, só que também tiveram um problema no acesso com o link. Eu acho que é o mesmo problema que foi relatado à professora Joana. E aí ela ligou e eu fui falar e esqueci que o meu áudio estava aberto. E eu não podia fechar, porque se eu fosse fechar meu áudio, eu tiraria a apresentação da Joana. Peço perdão por isso. Bom, dito isso, eu espero que sejam equacionados aí essas questões. Eu já acabei de enviar aqui para a professora Maria Couto também o link. Espero que ela possa, inclusive, distribuir com o pessoal da linha, eu já havia mandado. E é esse mesmo. Volto a dizer que quem quiser que o nome apareça nas questões, por favor, se inscreva no grupo, né? Faça a inscrição no grupo para que o nome possa aparecer, né? Bom, eu gostaria de saudar a todos os membros dos grupos, né, dos nossos grupos de pesquisa, os membros do grupo LTI Digital, os membros do grupo CADJO e do GTED, gostaria de saudá-los. Saudar também a todos os convidados que estão presentes nessa live hoje. Gostaríamos, né, de dedicar esta segunda atividade do Intergrupos, né? Gostaríamos, então, de somar essa atividade às ações de exaltação da ciência que estão sendo desenvolvidas aí por todo o país, e prestarmos também solidariedade a todos os infectados da Covid-19 e também aquelas pessoas que conhecem um amigo, que tem um parente que esteja nessa situação. Então, a gente não tem como deixar isso de fora, né? É uma situação, assim, que merece ser abordada e somos totalmente solidários aqui a essa situação. Este conto, né, está sendo transmitido no Facebook, na sala TIC do LTI Digital. Depois, a partir de amanhã, nós vamos disponibilizar nos nossos canais no YouTube, também, para que fique disponível, né, esse bate-papo lá também. Então, eu peço a todos os participantes que nos dêem um oi, né, eu já falei aqui, e que façam as perguntas que a gente tem acesso aqui, e o professor Luiz, né, vai nos ajudar aí a responder. Né? Informamos, então, né, que, dito isto, né, dou seguimento à abertura deste encontro, que tem como tema educação pública e ensino à distância em tempos de Covid-19. Os assuntos que serão abordados a EAD, né, a resolução CNE 1 de 2016, históricos e desafios, os desafios também que a
a educação pública tem enfrentado, né, nesse tempo e em outros tempos também. A gente sabe muito bem que já é algo que está vindo aí, né, que vem já há algum tempo, que são os enfrentamentos que a educação pública tem tido. E principalmente o professor Luiz também vai falar a respeito dessa questão agora em tempos de pandemia. E, dito isto, temos a honra de escutar hoje o professor emérito da UFG, o professor doutor Luiz Dourado. E para apresentá-lo, apresentar o professor Luiz da melhor maneira, né, possível, e mediar também esse debate, eu passo a palavra agora para a professora Joana Peixoto, que vai fazer a mediação aí e dar seguimento a esse nosso debate. Joana, é com você. Ok. Então, vou fazer uma breve apresentação do professor Luiz. Luiz tem uma carreira extensa, né, e muito rica, muito produtiva, mas só para vocês terem uma ideia, acho que alguns aspectos são importantes para demarcar a procedência, a relevância da fala dele, né? Ele é professor titular emérito da UFG, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem o pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Ele foi membro do Conselho Superior da CAPES, membro do Conselho Técnico Científico da CAPES, é membro do Conselho Editorial de diversos periódicos. Ele atuou e atua em entidades de representação política e científica, ANPAI, MEC, INEP, Fórum Nacional de Educação, articulando, né, uma atuação acadêmica e um ativismo político, sempre em defesa da educação pública, laica, gratuita, como um direito universal, né? Entre 2012 e 2016, ele foi membro da Câmara Superior de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, quando ele foi relator do parecer 564 de 2015, que trata das diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e curso superior na modalidade à distância, né? Ele vai fazer referência a isso. Tem experiência na área de educação e sociologia da educação, e atualmente ele é diretor de Relações Institucionais da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAI, e membro do Fórum Nacional Popular de Educação. O tema já foi dito, educação pública e ensino à distância em tempos de Covid-19. O professor Luiz vai nos situar do percurso de composição da Comissão de Educação à Distância do Conselho Nacional de Educação, vai abordar esse parecer CNE e a resolução número 1, de 11 de março de 2016, que estabelece diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e cursos de educação superior na modalidade à distância. Esse parecer mais recente, 5 de 2020, que trata da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia da Covid-19. Então, ele nos apresenta como se configura o campo de disputas no que diz respeito à educação à distância, que vai permitir que a gente possa compreender desafios atuais para a educação pública. E um ponto que eu quero destacar na análise do professor Luiz é ele nos demonstra que há tanto rupturas quanto continuidades nesse processo, né? De forma que algumas das disputas configuradas, elas são retomadas, naturalizadas na pandemia, por meio da flexibilização de marcos regulatórios e de gestão. Então, sem mais delongas, Luiz, a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite, né, para partilhar com este grupo, com esses 3 grupos, o LTI Digital da Universidade Federal da Bahia, aí representado pela professora Bárbara Coelho, o GTED da Universidade Católica Dom Bosco, representado pela professora Maria Cristina, e o CADIO do Instituto Federal de Goiás, da professora Joana Peixoto. Dizer da minha satisfação, agradecer o convite. Os colegas estão buscando contato agora. A Joana eu conheço desde o milênio passado, né? Nós temos aí uma longa história. Então, eu quero dizer da satisfação, aproveito também para mandar um abraço para a Maria Couto e para os demais. Maria Couto, eu era muito jovenzinha. Acho que éramos ambos, né?
E a ideia, então, quer dizer, como nós estamos num grupo, né, quer dizer, num grupo de pesquisa, né, como foram feitas as exposições, mostrando toda uma articulação com a temática, né, eu pensei um pouco de nós conversarmos sobre essa relação entre a educação pública e o ensino à distância, né, focalizando hoje, na minha fala, um pouco do horizonte histórico e normativo, né, mas falando também, tentando sinalizar aí, quer dizer, desafios que estão postos hoje neste movimento da pandemia, não é? Mas que antecedem aí. Né? Então, a ideia é um pouco de nós conversarmos sobre essas questões. Então, eu quero destacar inicialmente que a temática é super relevante. Né? Eu acho que ela é uma temática importante, ela requer de nós, inicialmente, já uma reflexão profunda sobre a compreensão que temos de educação, dos processos formativos, né, e certamente como é que isso aí passa por dinâmicas pedagógicas, tecnológicas, mas sobretudo num país como o Brasil, que, como diz o Ottaviani, ele é um país o quê? Desigual e combinado. Quer dizer, nós temos um alto avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, situações assim absolutamente complexas, né? Sem saneamento, sem habitação, sem trabalho. Quer dizer, então, é preciso compreender essa discussão, essa relação entre educação, processos formativos, não é? Nessa ambiência, né? Quer dizer, destacar, então, que quando nós falamos de ações, de proposições no campo da educação nesse cenário de pandemia, né, como a Joana já ressaltou, é importante dizer que a pandemia ela vai agravar uma situação, um contexto que já estava em curso. Né? Quer dizer, então, ou seja, eu parto do pressuposto que nós já vínhamos com um conjunto de situações, né, de políticas que foram implementadas que já atacavam as políticas sociais e, em especial, as políticas educacionais, que é a nossa discussão de hoje. Né? Quer dizer, então, quais eram essas grandes questões? Quer dizer, não vamos nos deter a elas, mas é fundamental que a gente compreenda que as políticas de ajustes fiscais adotadas, né, por exemplo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, entre outros, né, bem como políticas específicas na área educacional, como o corte nos orçamentos, a secundarização do Plano Nacional de Educação, né, as reformas do ensino médio, né, a reforma do ensino médio, bem como as diretrizes, a Base Nacional Comum Curricular e o que ela significou em termos, de um lado, de significação da educação básica e, de outro, de uma mudança na concepção curricular, né, frisando muito mais, quer dizer, um horizonte formativo restrito a habilidades e competências, né, além de uma dinâmica avaliativa centrada nos testes estandartizados. Quer dizer, tudo isso, né, se nós considerarmos ainda que no Brasil, a despeito de nós termos um Plano Nacional de Educação que previa que até 2016 nós deveríamos ter um Sistema Nacional de Educação institucionalizado, isto não se efetivou. Então, eu gostaria de começar a minha fala dizendo que nós temos aí uma dívida no tocante a de fato, estabelecermos um federalismo cooperativo, efetivo, onde relações de cooperação e colaboração, né, se efetivassem através de uma descentralização qualificada. Mas, além disso, também, nós temos, no atual cenário, a ausência de políticas nacionais orgânicas, né, e, de igual modo, de diretrizes nacionais para pensar a questão da pandemia e os seus desafios. Aí muitos poderiam falar, bom, mas nós já temos aí um conjunto nós temos medidas provisórias, nós tivemos o parecer do Conselho Nacional de Educação, mas eu quero dizer que, na verdade, essas indicações, quer dizer, elas não se constituem em políticas mais orgânicas para o setor. Isso causa, obviamente, nesse cenário desigual e combinado do Estado brasileiro, uma complicação ainda mais ampla. Então, acho que essa é uma primeira parte, né, para a gente situar um pouco a temática, né, e ela nos sinaliza o quê? Ela nos sinaliza que os desafios postos na pandemia, na verdade, são intensificados. Eles já estavam em curso, né, com todas as questões atinentes
ao financiamento, à gestão, né, da educação básica e da educação superior. E têm sido medidas que nem sempre consideram, não é, as especificidades dos sistemas educativos, a organização da educação nos seus níveis e modalidades, né, níveis, etapas e modalidades, por exemplo, discutir as questões atinentes à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, mas também a educação de jovens e adultos, quilombolas, indígena, né, e a educação superior. Quer dizer, então, há toda uma sinalização, né, do esforço que deve ser feito para o Estado brasileiro. Então, esse é um primeiro apanhado geral. Bom, mas o que eu vou aqui recuperar, e foi um pouco a conversa que a gente teve, né, para chegarmos nos desafios que estão colocados para nós nesses tempos de pandemia, e aí particularmente pensando a educação pública, aí nesta noite eu vou estar muito mais com foco na educação superior, até porque, de maneira geral, as pessoas tendem a achar que a educação superior não tem problema em função de algumas experiências já na educação à distância. Então, eu quero começar dizendo que sou alguém que advogo a educação à distância como uma modalidade educativa, né? E quando estive no Conselho Nacional de Educação, ali tive a oportunidade de ser relator dessas diretrizes. Então, vou falar um pouco dessa trajetória para a gente compreender que nós temos marcos, né, diretrizes nacionais e normas para a EAD, e que elas, de maneira geral, não têm sido consideradas, porque, como a Joana destacou, o que nós estamos vivenciando é um movimento de flexibilização, né? Quer dizer, em nome da pandemia, dessa situação sanitária que, de fato, é grave, que, de fato, é séria, né? Nós temos sinalizações político-pedagógicas, não é, muito direcionadas, com uma ênfase, por vezes, burocrático-administrativa, de cumprimento do calendário escolar, né, mas com prejuízos na dinâmica político-pedagógica mais ampla. Mas antes de chegarmos nessa discussão, eu pensei em percorrer um pouco, né, quer dizer, a discussão desses marcos regulatórios, né, chamando a atenção que o Brasil tem uma tradição, né, de movimentos na educação à distância, não é, que já vem de algum tempo, mas que vai se intensificar, sobretudo a partir da abertura política, nos anos 90, não é, num contexto de reforma do Estado, também de reforma do sistema educativo, não é, e isso, num primeiro momento, também com uma articulação intensa com os organismos multilaterais. E aqui eu quero romper, não é, com aquelas análises restritas, não é, que que tem uma postura determinista, como se fossem os organismos internacionais que definissem as políticas nacionais de fora para dentro, né? Quer dizer, a perspectiva não é assim simplista, mas, de qualquer modo, rompendo, então, com uma postura determinista, é importante dizer que muito dos encaminhamentos político-pedagógicos no Brasil terão convergências, né, com recomendações desses organismos multilaterais. Aí é importante também fazer distinção entre os mecanismos, né? Por exemplo, como é que uma coisa como o Banco Mundial preconiza a questão da educação à distância, outro, por exemplo, a Unesco, que já tem uma preocupação maior com a institucionalização, então nós estamos fazendo essa referência, mas, ao mesmo tempo, deixando claro que isso não pode ser a partir de uma postura determinista ou até achar que os organismos multilaterais têm a mesma sinalização político-pedagógica. Mas havia uma convergência no sentido de se definir a educação à distância como um caminho para a democratização. No caso brasileiro, nós vamos ter a Constituição Federal de 88, os desdobramentos da Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, não é? E toda uma discussão já em função de grupos, de vivências que nós já tínhamos tido, de consórcios, também com a perspectiva de se regulamentar, basicamente, já sinalizando para o credenciamento de instituições universitárias para a oferta de educação à distância. Quer dizer, tudo isso vai colocar no front, não é, este debate. E sempre a discussão da educação à distância no Brasil, ela sempre foi tensa e objeto de grandes disputas, tá, envolvendo a própria concepção
envolvendo o papel das tecnologias de informação e conhecimento, o papel dos profissionais da educação, a dinâmica de produção didático-pedagógica, infraestrutura, acessibilidade, quer dizer, um conjunto de questões. Isso, no caso brasileiro, ele ainda é agravado, não é, pela lógica das políticas educacionais aqui, que, a meu ver, eu tenho escrito sobre isso, né, e falado um pouco sobre isso, que as nossas políticas educacionais, elas têm a descontinuidade como um marco da continuidade. Ou seja, então você tem alteração no âmbito da gestão, e isso, por vezes, não é, interfere na dinâmica de política. Mas isso não quer dizer, nós temos aí uma lógica de continuidade cuja base é a descontinuidade. Isso complexifica um pouco mais o nosso debate. Bom, mas nós vamos ver, após a LDB, todo o esforço no sentido de regulamentação do artigo 80 da LDB, não é? E isso, obviamente, vai se dar também na ambiência dos órgãos normativos, e particularmente do Conselho Nacional de Educação, que eu passo a fazer parte a partir de 2012, e lá já propondo, né, como eu já vinha pesquisando, trabalhando com a questão da educação à distância, conseguimos, no Conselho Nacional de Educação, encaminhar uma proposição, não é, de uma comissão para discutir a educação à distância. E aí eu já chamo a atenção para um primeiro limite, né, que, na verdade, nós não conseguimos, na época, no Conselho, ter uma comissão bicameral, ou seja, uma comissão que fosse única, envolvendo conselheiros da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Educação Superior, para pensar a educação à distância para um conjunto de maneira mais orgânica. Foram criadas comissões distintas, e aí eu vou fazer referência à Comissão da Educação Superior, que depois veio a ser relator, né? Mas havia todo um tensionamento e visões assim absolutamente díspares sobre a questão da educação à distância. Eu poderia dizer que no campo nós tínhamos pelo menos 2 debates assim diversamente opostos, né? Quer dizer, assim, de um lado, aqueles que tinham uma certa mistificação e que acreditavam que a EAD seria a panaceia, resolveria todos os problemas educacionais, e que aí a ênfase tinha que estar centrada na tecnologia, né? Quase que na tecnologia como um fim em si mesmo. E lá na outra ponta, um conjunto de profissionais da educação, de técnicos, de gestores, que falavam, bom, se a educação à distância, sou contra. Quer dizer, a meu ver, essas duas posições, elas menos auxiliavam o debate, não é? Ou seja, a contribuição era muito menor do que os tensionamentos objetivos, né? Quer dizer, claro que nós tínhamos tensionamentos no Brasil, dada a realidade do desigual e combinado, nós tínhamos também a questão de que tínhamos que discutir a educação à distância, a sua capilaridade ou não no âmbito das instituições, não é? Sobretudo se nós considerássemos, se nós levássemos em consideração que grande parte das condições ofertadas no presencial já eram condições complexas, não é? Então, isso leva a toda uma discussão, e aí a EAD começa a ficar muito vinculada à democratização, quase que num binômio automático, né? Mas contrapondo a essas visões, né, nós achávamos que era importante tensionar o debate, não é? E, sobretudo, avançarmos em termos de concepções. Aí vale também um destaque, que a história da educação à distância, ela vai ser sempre tensionada pelo embate histórico, no caso brasileiro, que é o embate histórico entre público e privado, a interpenetração entre esfera pública e esfera privada. Ora, mas nós vamos ver, então, quer dizer, florescer espaços nas instituições, sobretudo, né, chamando a atenção para as instituições de educação superior, com a oferta de cursos, né, mas com experiências muito nos municípios das capitais e dos municípios de médio porte, né? Então, a gente vai ter uma ampliação do uso da modalidade à distância, nós já vamos ter sinalização mesmo de alguns marcos regulatórios, inclusive com o decreto 5622, com o padrão de qualidade, não é? Mas havia certamente limites muito significativos no tocante à dinâmica de regulação e de supervisão dessas instituições. É com isso que vai ganhar fôlego a discussão da educação à distância no Conselho Nacional de Educação.
num cenário que a gente já via também movimentos como a própria criação da Universidade Aberta do Brasil, um envolvimento maior do setor público, das instituições, sobretudo das universidades públicas, nessa ambiência, e, ao mesmo tempo, questionamentos quanto a esses movimentos e a sua dificuldade de institucionalização, de duas frentes. Né? De um lado, de que pudessem esses movimentos se institucionalizarem como política de Estado. E de outro, que esses movimentos, na ambiência das instituições, pudessem ter um nível de institucionalização mais amplo. Né? Então, a gente vai perceber que, com experiências que ainda são presentes, nós vamos vivenciar, por exemplo, nas nossas universidades, institutos federais, aí eu estou me referindo muito à ambiência do setor público, mas as questões atinentes, mesmo as políticas institucionais, elas eram muito... eram e são, em muitos casos, quer dizer, assim, muito vinculado como um apêndice do restante da estrutura, ou um apêndice da reitoria, ou a pró-reitoria, ou um órgão suplementar, um setor específico. Isso mostrava, historicamente, e ainda é uma coisa factível, quer dizer, alguns limites no âmbito da institucionalização. Acho que essa é uma questão importante, e o fato também de nós termos movimentos, mas movimentos também no campo das políticas que vão se conformar muito mais como programas, e com os limites de programas, incluindo a questão do financiamento e a dificuldade de um nível de institucionalização. Bom, mas então, como eu disse, no Conselho Nacional de Educação foi montada esta comissão, eu assumi a relatoria, o contexto foi permeado por embates diversos, quer dizer, esses embates envolviam interesses das instituições, do setor público, do setor privado, mas digo mais, já envolvia, à época, interesses nacionais e internacionais. Isso tem a ver com toda uma discussão que já era presente no campo da educação brasileira, em função da interpenetração esfera pública e esfera privada, em detrimento do setor público, marcado aí por um processo que saía da mercantilização e já avançava para a financiarização no campo educacional. Então, nós vamos ver esse embate sendo tensionado num cenário de educação superior marcado pela diversificação e diferenciação institucional. Então, como eu disse, um primeiro limite foi o fato de nós não termos uma normativa única no Conselho Nacional de Educação. Então, a partir daí, vamos fazer referência à normativa e à sua ambiência na Câmara de Educação Superior. É bem verdade que tivemos interlocução entre a discussão da básica e da superior, mas isso ficou fragilizado por não termos uma concepção bicameral. Agora, o que foi um primeiro acerto na Comissão de Educação Superior, a meu ver? Foi o fato de nós ampliarmos a comissão, fazermos da comissão, para além da participação dos conselheiros da Câmara de Educação Superior, já que era uma comissão da Câmara de Educação Superior, nós também envolvemos o que nós chamamos de uma comissão ampliada, com participação de sujeitos do setor público, do setor privado, representação de classes, e também do setor governamental. Então, para vocês terem uma ideia, participavam desse contexto ampliado a CAPES, a Secretaria de Educação Superior, a Secretaria de Regulação, a CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional Tecnológica, o INEP, e um conjunto de outras entidades. Então, essa discussão ampliada ela foi extremamente rica e foi mostrando para a comissão cada vez mais claramente as tensões que ali estavam colocadas, num cenário, como eu disse, em que havia já uma metamorfose dos processos de privatização para uma dinâmica mais complexa, que é aí da financiarização da educação superior. Quer dizer, a gente vai ver isso com os conglomerados internacionais, a formação das grandes instituições, resultados de fusão e de aquisições de instituições. Quer dizer, então, isso vai, e obviamente esse processo ele não parou, ele se intensificou ao longo desta última década. Bom, mas aí nós poderíamos dizer que
um tensionamento grande, não é? Mas a discussão mesmo de como avançar na discussão da EAD, considerando o padrão de qualidade, né? E aí eu acho que um aspecto importante a destacar é que quando eu penso a EAD, eu tenho que pensar o padrão de qualidade, que é para o nível, etapa ou modalidade. Não existe o padrão de qualidade da EAD, existe a garantia do padrão de qualidade para a educação básica, para a educação superior, e quando se lança a mão dessa modalidade, essa modalidade deve, obviamente, considerar esses padrões de qualidade, né? Então, esse é um aspecto bastante interessante. Então, nós tivemos uma comissão com representação do setor público, do setor privado, né? Mas conseguimos avançar nessa configuração da comissão, estabelecendo aí diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas de educação superior, né? Quer dizer, então, foi todo um movimento, quer dizer, com ampla discussão, e vou fazer referência a isso, né? Mas trazendo aí muitos tensionamentos, né? E que resultaram aí no parecer 564 de 2015, e depois na resolução 1, resolução do Conselho Nacional Câmara de Educação Superior, 1 de 2016. Então, quero chamar a atenção para essa questão, para dizer, né, que nós temos aí esse marco regulatório que não foi revogado, né, mas foi flexibilizado, como nós vamos falar mais adiante. Bom, nós contamos aí com várias discussões, com comissões, contamos também com a participação da professora Daniela Costa, da UFG, né, através de um convênio CNE-Unesco, quer dizer, fizemos uma discussão com várias instituições, estive em muitas instituições de educação superior, públicas e privadas, e aí definimos, quer dizer, que um eixo do trabalho deveria ser abordar de maneira transparente, não é, as concepções fundantes, que a gente considerava fundantes, para o processo de regulação, não dissociando regulação de avaliação, mas compreendendo que essa construção orgânica deveria se fazer a partir da discussão da qualidade, não é? E, obviamente, objetivando dar uma boa conformação para a questão em tela, que seríamos realmente discutir a educação à distância. É por isso que, depois de muitos embates, e aí nós tínhamos posições as mais diversas, nós tínhamos, quando íamos discutir concepções, nós tínhamos defesas de que a educação à distância deveria ser compreendida como metodologia, outras concepções que sinalizavam que ela não seria nem metodologia, nem modalidade. Então, esse tensionamento se fez presente, não é? A partir de um conjunto de polêmicas que eu vou afirmar, mas nós conseguimos, quer dizer, avançar na comissão para uma concepção, e aí é importante dizer que nós tínhamos como referência o decreto 5622, né? Uma diretriz, ela não pode se contrapor a uma peça que é mais na escala hierárquica, né? Um decreto tem uma centralidade maior. Então, nós construímos, né, customizamos a concepção de educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem, então, vejam, a centralidade dessa mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem acontece com a utilização de meios e tecnologias da informação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, né, acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, né, de modo que se propicie maior articulação, maior e efetiva articulação, interação e complementariedade entre a presença e a virtualidade real, o local e o global, a subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino-aprendizagem em rede envolvendo estudantes e profissionais da educação, né, que desenvolve atividades educativas em lugares e tempos diversos. Então, vejo que aí é uma concepção ampla, né, e essa concepção ela faz um conjunto de requerimentos. Esses requerimentos têm a ver com a própria compreensão da tecnologia, né, da tecnologia como um fim, como um meio, desculpe, não como um fim em si mesmo. Isso faz toda a diferença quando a gente vai discutir as questões atuais. Bom, as polêmicas ao longo da tramitação, da discussão, não, elas foram muitas. Como eu já fiz referência, envolviu desde essa concepção, aí conseguimos avançar para
para essa perspectiva, mas nós tínhamos aí outros embates teórico-metodológicos colocados, não é? Até uma perspectiva de institucionalização. Quer dizer, acho que um eixo central das diretrizes do parecer, né, do parecer e da resolução, é, de fato, a perspectiva da institucionalização da modalidade na ambiência institucional. Né? Por isso, a ênfase, não é, de que primeiro, uma ênfase no sentido de que se tivéssemos uma política de Estado para a educação e, nesta perspectiva dessa política de Estado para a educação, fosse contemplada a modalidade EAD. Aí, no caso da educação superior, na ambiência das instituições, que tivesse uma articulação da política institucional, não é, com o plano de desenvolvimento institucional, os projetos pedagógicos institucionais e os projetos pedagógicos de curso, que isso pudesse ser também institucionalizado e que pudessem, obviamente, serem gestados na discussão ampla na ambiência das instituições quanto à estrutura, organização curricular, né, os processos formativos e os desdobramentos desta questão. Então, aí nós já tínhamos um ponto de grande tensionamento quando falávamos, por exemplo, nos profissionais da educação. Então, depois, com muito custo, nós conseguimos, e temos no parecer e na resolução, um capítulo específico sobre os profissionais da educação, que aí aparecem a figura do professor, do tutor e do gestor. Quer dizer, não era essa a visão do relator, mas foi essa visão que foi possível consensuar. Mas aí, de qualquer modo, nós tivemos uma grande chave, que foi pensarmos os profissionais da educação, não é? Estabelecendo a valorização desses profissionais e requerendo uma formação específica. Esse é um outro ponto importante, porque é ponto de tensionamento e de luta para a flexibilização, né? Sobretudo no que tange, de um lado, a valorização e, de outro, a exigência de formação específica, o que tem sido bastante alterado nos últimos anos. Como eu disse também, o outro tensionamento tinha a ver com as visões entre tecnologias e processos formativos, não é? Mas que eu acho que a resolução consegue avançar quando ela contribui para nós visualizarmos uma concepção pedagógica que não entendesse a tecnologia como um fim em si mesmo. Aqui daria toda uma discussão teórica, né, para a gente fazer, e nós temos uma produção muito rica no campo, não é? Bom, essa ênfase da tecnologia como eixo dos modelos tecnológicos, né, isso estava lá, continuou no campo e agora parece assumir uma centralidade, sobretudo quando vamos discutir as alternativas chamadas não presenciais, né? Então, estou chamando a atenção para embates que já estavam na tramitação, que a gente conseguiu superar no âmbito do parecer e da resolução, mas que depois, com todo o desdobramento político, com o golpe de 2016, né, com as políticas de ajustes, nós vamos ter também uma recomposição no campo, no âmbito do Ministério, no âmbito do Conselho Nacional de Educação, e aí muitas questões passam a serem tensionadas. Uma outra questão que eu acho importante no parecer e na resolução, ela tem a ver com a relação de institucionalidade entre polo e as instituições, né? O polo, ele passa a ser entendido como um prolongamento institucional. Essa é uma discussão muitíssimo importante, porque isso significa que o polo, pelo parecer e a resolução, ele é parte da instituição como um todo, né? Quer dizer, então a instituição se responsabiliza pelos polos, e isso tem desdobramentos muito grandes, sobretudo quando hoje nós temos um processo, por exemplo, de terceirização de polos no campo da educação superior, né? Bom, é claro que isso que nós estamos falando, que foram avanços lá conquistados no âmbito do parecer, tanto o parecer quanto a resolução, eles foram aprovados por unanimidade, né, foram homologados pelo MEC, o parecer foi aprovado em 2015, depois a homologação, que resulta na resolução, né, é de 2016. Né, mas nós vamos ver que há um movimento, né, esse movimento de construção desse marco regulatório, ele se pautou
por a exigência de padrão de qualidade, né, por um nível de institucionalização e organicidade, e sinalizou para elementos regulatórios e para a importância da melhoria desse processo, incluindo a supervisão das instituições, porque à época nós já tínhamos, e o próprio parecer 564 traz isso, não é? Quer dizer, uma situação absolutamente complexa no campo. Né? Complexa no campo, porque nós tínhamos muitas instituições oferecendo, havia uma expansão já em curso da educação superior à distância, na educação superior, e já tínhamos um conjunto de análises de resultados de pesquisa que comprovavam a precária qualidade de muitas dessas instituições. Né? Então, tudo isso, num cenário, quer dizer, bastante proativo a se estabelecer marcos regulatórios com um conjunto de exigências, com esse nível de institucionalização, possibilitou de fato, essas perspectivas. Bom, mas de lá para cá, após 2016, nós vamos ter, né, bastante movimentos para a flexibilização. Entre eles, aí nós vamos ter o decreto 9057, de maio de 2017, o decreto 9255, de dezembro de 2017, e também modificações, por exemplo, de flexibilização, por exemplo, na questão da carga horária de educação à distância, que poderia ser implementado pelos cursos presenciais, que vai passar de 20 a 40 horas a partir de algumas exigências. Quer dizer, muito deste movimento pós-golpe nós conseguimos conter lá atrás, na discussão no âmbito da comissão. Já estava lá, muitas dessas questões já estavam lá presentes. Bom, então isso nos permite ver um pouco assim o grau de tensionamento, não é, que sempre se colocou na questão da educação à distância, né? Bom, e aí o que a gente poderia falar? Bom, o que isso tem a ver com a discussão que nós estamos fazendo hoje? Né? O que eu quero dizer é que, se de um lado nós estamos hoje numa situação de grave crise sanitária, né? Quer dizer, na educação nós já vimos com processos complexos, não é? E também com perdas, não é? Com retrocessos que nós já mencionamos. E nesse cenário atual, como eu disse, nós vamos identificar que há uma lacuna muito grande. Quer dizer, a gente não identifica políticas nacionais orgânicas e também não tivemos diretrizes nacionais. Quer dizer, de um lado, a gente vai ter ações do MEC, como a medida provisória 934, 936, né? Quer dizer, algumas ações, mas isso não se constitui numa política estruturada e, sobretudo, com financiamento para fazer face Luiz. As grandes questões, pois não. Aproveitei que você deu uma paradinha. Infelizmente, você tem 5 minutos, tá? Para a gente poder abrir para o diálogo. Perfeito, Joana. Então, bom, eu acho que fiquei muito tempo na história, mas então só para falar que aí nós temos muitos desafios. Então, faltam essas políticas, o Conselho Nacional também não estabeleceu diretrizes, mas estabeleceu recomendações e sugestões, e o nosso cenário é um cenário complexo, não é? Bastante desafiador. Se nós considerarmos os índices, por exemplo, acesso à internet, 67% só dos domicílios, mas quando olhamos as classes D e E, isso passa por 40%. Quando nós olhamos a questão dos domicílios com acesso a computador, nós vamos ter a classe C com apenas 47%, mas as classes D e E com 5%, quer dizer, isso vai nos colocar aí uma questão de acessibilidade muito séria. Além disso, o tipo de acessibilidade, conexões ruins, quer dizer, todo esse cenário vai encontrar uma mística na saída das chamadas atividades não presenciais, né, ou no que eu chamaria de um processo de flexibilização da educação à distância, com nomes os mais diferenciados: aula remoto, aula online, ensino remoto, trabalho remoto. Bom, e aí, quando nós olhamos para a questão específica da educação superior, muitos poderiam falar, bom, nós não temos problemas, porque na educação superior nós já temos expertise. Ora, isso é questionável. A pesquisa da Andifes, ela vai apresentar o perfil socioeconômico das instituições federais e diz o seguinte: 26,61% dos alunos têm renda até meio salário mínimo, 26,93% até um salário mínimo, e 16,61% até um salário mínimo e meio, ou seja, 70,2% estão aí em até um salário mínimo. Então, isso nos coloca face a grandes desafios para pensarmos
alternativas pedagógicas, né? Aliado a essa questão de concepção, a essas saídas, né, que tem uma ênfase mercadológica imensa, né, muito grande, né, nós temos quase que perspectivas padronizadas para o conjunto das instituições, e na educação superior, em que pese, obviamente, a estrutura ser diferenciada, sobretudo quando nós falamos de universidades e institutos federais, essas questões também podem se efetivar, né, sem a garantia da qualidade da educação, que vai requerer, obviamente, políticas institucionais que assegurem diretrizes pedagógicas, de gestão e, obviamente, de acessibilidade. Mas não basta só isso, né? Poderíamos aqui discutir. Quer dizer, uma situação de emergência não pode justificar, a meu ver, a naturalização de um processo de flexibilização da qualidade. Tem que considerar também todos os ataques aí, como eu disse, mercadológicos, do processo de financiarização, né? E também movimentos como o Futurice, né, que já vinham intervindo na condição e na musculatura das nossas instituições. A respeito disso, quero até fazer destaque de uma obra chamada Futurice, Ataque à Autonomia das Instituições Federais de Educação Superior e sua sugestão ao mercado, com Giolo, Roberto Ley, Valdemares Guissardes e Nelson Amaral. Bom, e o que a gente está vendo nas nossas instituições? Eu acho que o debate vai nos permitir, né? Nós estamos vendo um conjunto de alternativas, quer dizer, que nem sempre consideram, né, o conjunto dos estudantes. E, como eu disse, esse 70,2 no caso das instituições federais, mas o que não é muito diferente, né, na ambiência das universidades estaduais, até porque houve uma democratização da educação superior, né, com a lei de cotas, etc., etc. Então, mudou um pouco o perfil dessas instituições. Então, eu finalizaria, né, dizendo que é preciso não renunciar à exigência de padrão de qualidade, discutir a efetiva institucionalização da educação à distância, não é? Mas considerando todos esses elementos. A centralidade, a meu ver, não tem que ser o calendário escolar. É óbvio que ele é uma variável, mas ele não pode ser a variável. Ou seja, as nossas saídas não podem estar centradas, portanto, somente em cumprimento de carga horária, não é? ou já que os dias letivos já foram flexibilizados, né? Quero chamar a atenção para questões importantes nesse contexto. Quer dizer, a própria repercussão da pandemia na vida das famílias, nas dinâmicas interativas de sociabilidade, né? Isso deve ser considerado. Então, é preciso pensar propostas e formatos pedagógicos, né, que concebam a educação na sua perspectiva mais ampla. Isso significa não se restringir a uma abordagem meramente conteudista, mas centrada na perspectiva do conhecimento, não é? É preciso avançar na compreensão e na complexidade das questões atinentes aí à educação básica, à educação superior, suas etapas e modalidades e na sua especificidades. Então, aqui, em consonância com movimentos do campo, de movimentos de educadores, com fóruns, né, é isso, que a construção dessas alternativas deve se dar para a garantia do direito a todos, por espaços de diálogos públicos e transparentes de negociação, né, envolvendo sindicatos, profissionais, estudantes, pais, né, bem como políticas mais amplas de coordenação federativa com a sinalização de financiamento para este momento da pandemia e para o momento posterior. Por isso que tendo, né, só para agora finalizar mesmo, senão a Joana me caça a palavra, né, dizer que a perspectiva político-pedagógica ela não pode ser confundida com a construção de alternativas de mera reposição de aulas, né, ou essas alternativas burocráticas. Mas tampouco ela pode promover, né, servir para promover a desregulamentação da educação à distância, quer dizer, um grau de flexibilização que pode levar a uma naturalização, né, desses momentos chamados as atividades não presencial, ensino remoto, aula online, como mera transposição de conteúdos e materiais didáticos de um ambiente para um ambiente virtual de aprendizagem, sem cuidado com a qualificação, com a qualificada mediação tecnológica e pedagógica, né, com os meios e tecnologias. Então, é dizer que não se improvisa isso, e o esforço está em nós pensarmos
essas questões, né, com esta complexidade. Então, eu vou parando por aqui, até porque a parte substantiva vem com o nosso debate. Muito obrigada, Luiz. Foram vários comentários aqui, muitos elogios, muitos comentários respaldando o que você estava dizendo, né? E penso que a gente pode agrupar os comentários em três grandes eixos, né? Eu acho que alguns comentários, eles estão em torno de quando você vai abordar, vamos dizer assim, a questão mais política, né? Então, você diz que tem, no nosso país, as políticas têm a descontinuidade como um marco de continuidade, né? E aí você vem historicizando esse processo de discussão da educação à distância, da qual você fez parte de maneira muito direta, então a necessidade de considerar a EAD, considerar os padrões de qualidade definidos para a educação básica, para a educação superior, do marco regulatório, que não foi revogado, mas foi flexibilizado, né, da importância de não dissociar avaliação de regulação, vinculando a questão da qualidade. Então, eu agrupei um conjunto de questões aí em torno disso. Outras questões, elas estão ligadas, vamos dizer assim, essa questão, quando você vai fazer a discussão da questão didático-pedagógica, vamos dizer assim, né? Então, a influência que tem desses processos aí na definição das diretrizes pedagógicas de gestão e de acessibilidade, algumas questões sobre acessibilidade, que não é isso que você acaba de dizer, né, que a educação à distância não pode ser uma mera transposição de conteúdos, que a emergência não pode justificar a precarização, que não se improvisa, então tem um conjunto de questões em relação a isso. E também muitas manifestações, aí não são questões propriamente ditas, muitas manifestações em relação à questão da inclusão e da exclusão, né, a Nancy fala que todo mundo tem computador, todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, não, que isso não é verdade, né, o Anderson Damasceno concorda com ela, a Nancy também vai dizer que a desigualdade social permanece, ela sempre existiu, que está sendo uma piada de mau gosto. Então, aqui são mais comentários, né, além de muitos elogios, e aí, então, eu vou falar desse primeiro bloco de questões, vamos dizer assim, tá bom? Bom, a Ada Daniela, do CADIO, da UFG, ela faz a seguinte consideração: em tempos de Covid, o contexto brasileiro, desigual e combinado, sofre ainda maior pressão do mercado para a manutenção do lucro, da economia e não da vida. O MEC, não defensor da educação pública para o público, não estaria aproveitando o contexto da Covid-19 para passar a boiada dos anseios financeiros dos grandes grupos privados via educação à distância, seja para educação básica ou superior, formação inicial e continuada? E o Anderson Damasceno continua, ele fala, acrescenta ainda outra posição: a democratização da educação à distância no Brasil, assumida como texto panfletário de instituições privadas de ensino que transformam o ensino superior, principalmente nas licenciaturas, em um supletivo assombroso, né, ponto de exclamação. A Daniela vem com duas questões também a respeito disso, né, da utilização dessas plataformas gratuitas. Ela pergunta, Daniela também é do CADIO, o Anderson Damasceno eu não localizei porque não conheço assim pessoalmente. A Daniela fala, o que está por trás das plataformas gratuitas utilizadas para o ensino remoto e ensino à distância? Representantes do grande capital têm interesses antagônicos às classes populares. Como compreender essas benesses para além de seus aspectos aparentes? Como essas ferramentas tecnológicas podem significar o aumento da precarização do trabalho docente e o acirramento da alienação e da exploração do trabalhador? Ainda na mesma linha, o Marcos, também do CADIO, vai dizer, o uso das TICs na educação, na lógica do mercado, pode apresentar um processo de precarização do trabalho docente? E se esse processo de precarização e terceirização pode criar, nas relações educacionais, um profissional just in time ou uberizado? Aí depois eu faço as outras perguntas, né, Luiz? Que aqui já foi Joana? Bastante. Oi. Não, é o Anderson, que você comentou, o Anderson Damasceno é do LTI Digital. E a Nancy é da linha de pesquisa
Política e Gestão da Educação do PPGE, da UFBA. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro que se eu sobreviver a essas questões, quero dizer da importância, quero cumprimentar cada um dos que estão nos assistindo e que participam, né, dessa questão, porque, como eu disse, a parte substantiva é essa. Eu acho que o conjunto, e a Joana fez um bom apanhado aí das questões, quer dizer, eles vamos colocar de um lado para compreender um debate histórico nas políticas educacionais, que é a interpenetração esfera pública e esfera privada, em detrimento do setor público. Quer dizer, isso vem marcando a educação nacional e vai se intensificar pós 2016 no Brasil. Então, aí da gente compreender essa ideia, uma lógica de continuidade é essa lógica do embate público e privado. Né? Tem a descontinuidade, porque você tem alguma alteração, mas isso permanece e vai ser intensificado. É por isso que eu disse que muito do que a gente, quando vai discutir as questões da pandemia, precisa discutir os seus antecedentes. Né? Isso tem a ver, a Ada chama atenção aí mesmo para passar a boiada, né? Porque isso foi discutido com relação ao meio ambiente, né? E isso está acontecendo também em todas as áreas. Quer dizer, é óbvio, né, que nós temos, e aí não é um movimento meramente nacional, nós temos grupos aí transnacionais, quer dizer, com interesses os mais diferenciados. Não esqueçamos que o Brasil é um mercado em expansão para a educação e para a educação superior em particular. Se nós considerarmos o Plano Nacional de Educação, lá já preconiza uma duplicação de vagas. Quando nós consideramos a educação básica, há uma forte tendência também de intervenção nisso. Então, aliado a essa questão desses grupos privados, que tem a ver com aquela discussão que eu passei muito rapidamente, mas falando que não é mais só de privatização, mas que é de financiarização, a gente pode entender também as plataformas gratuitas, né? Porque elas podem ser gratuitas apenas como acesso, mas aí tem um conjunto de desdobramentos, né? Isso tem desdobramentos, inclusive, com relação aos dados, com a lógica formativa, uma perspectiva de padronização, né? Quando você tem determinadas plataformas que são fechadas, que elas não permitem sequer uma questão da customização, ou se permitem uma customização cosmética. Então, nós temos aí várias questões que estão interligadas. Quer dizer, eu diria que por trás de tudo isso está não apenas um processo de ocupação do espaço, isso poderá significar, sim, uma participação cada vez mais ativa do setor privado no setor público. Veja que, em termos de matrícula na educação superior, já é predominante, é mais de 75%. Mas na educação básica, nós temos ainda mais de 80% no setor público. Mas aqui eu estou falando que a questão ela é de mudança cultural, né, de nós fazermos, por meio dessas plataformas gratuitas, uma formação aligeirada dos profissionais da educação e também dos estudantes, né, para essa lógica. Se isso vai articulado a uma concepção de currículo restrita com a Base Nacional Comum Curricular, nós podemos, obviamente, ficar refém, né, de pacotes, e isso ser de um agravamento muito grande e romper com questões que são centrais para nós. Inclusive a questão da gestão democrática, da importância do projeto político-pedagógico, no caso das instituições de educação básica, do plano de desenvolvimento institucional, projeto institucional e projetos pedagógicos de curso na educação superior, entre outras questões. Aliado a isso, há nesse cenário também uma mudança muito grande que tem a ver com a reestruturação produtiva, que já aconteceu em várias áreas e que agora caminha a passos largos na educação superior. Nós já vimos no processo de precarização do trabalho docente. Já visto, se nós pegarmos, por exemplo, na educação básica, o número de professores que não têm contrato efetivo. Muitos deles, nessa pandemia, perderam a sua remuneração, em alguns casos não, mas em outros não. Agora, além do processo de precarização, nós estamos vivendo um processo que vai só se agudizando de intensificação do trabalho. De intensificação do trabalho, quer dizer, veja os depoimentos de professores, essa intensificação também tem se dado na atividade dos estudantes, e muitos, quer dizer,
absolutamente absorvidos pelas atividades e transformando a formação político-pedagógica, por exemplo, na educação básica, em uma lista de tarefas, de exercícios. Veja como é que nós estamos comprimindo a dinâmica formativa, perdendo a dimensão do conhecimento, perdendo a dimensão da educação como constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas. Quer dizer, essas questões estão em jogo. Então, quando se coloca também o processo de terceirização e uberização, a uberização já tem sido utilizada na área educacional. Alguns municípios já tinham editais de contratação de professores exatamente quando havia a ausência, a falta de um professor, numa situação episódica, sem garantia de uma carga horária mensal, sem garantia de um vencimento, mas é pura e tão somente para aquela atividade em si. Mas, além disso, nós tivemos denúncia muito recentemente na grande mídia, por exemplo, da substituição de docentes pela inteligência artificial, inclusive para fazer a correção de atividades subjetivas. Isso apareceu, quer dizer, 15 dias depois que apareceu essa grande manchete, isso foi uma denúncia dos profissionais, uma parcela dos professores que trabalhavam em educação à distância foram demitidos. Então, vejam, nós estamos falando de um processo de mudança que é amplo, então a discussão da educação enquanto ato político pedagógico está em jogo, dos seus desdobramentos, enquanto padrão mesmo de qualidade, nas questões de acessibilidade. E aí, no bolo disso tudo, o que nós podemos estar fazendo? Naturalizando a desigualdade social. Quer dizer, ao invés de enfrentarmos a questão da desigualdade social, que é estrutural, minha gente, quer dizer, que é estrutural. Quer dizer, quando eu estou falando, por exemplo, dos dados da Educação Pública Federal, eu estou falando que 70,2% dos estudantes das instituições federais de educação superior a família tem renda de até um salário mínimo e meio. Então, não dá para falar que todo mundo tem acesso a computador, todo mundo tem acesso à internet. Nós temos esses indicadores, eu falei de alguns deles aqui, não está aí. E ainda que a população, aí sim, tenha uma cobertura grande, por exemplo, no acesso a celulares, não tem as condições de conectividade, quer dizer, sequer consegue baixar algum programa, é por e tão somente para acessar Face, WhatsApp e tudo mais. Então, agora, além disso, tem todas as implicações do que é fazer educação à distância. Então, quer dizer que essa flexibilização ela pode naturalizar também uma compreensão absolutamente diminuta dos processos formativos, e aí nós podemos, sim, naturalizar qualquer formação, com qualquer nomenclatura. E o risco maior neste processo de pandemia, mas ele não termina aí. Esses programas, esses projetos, os grupos privados, eles querem dar continuidade. Até por isso, a plataforma, agora, o acesso dela pode ser gratuito. Você está criando um mercado cativo, e a perspectiva de muitos sistemas com o retorno, tendo em vista as contingências sanitárias, continuarmos esses processos de atividades não presenciais. O que eu quero dizer é que esse grande chamariz foi uma saída para não se enfrentar às condições de exigência de qualidade no tocante à oferta de uma educação à distância minimamente garantindo os padrões de qualidade, o que deve ser garantido tanto no presencial quanto na distância. Além disso, valeria toda uma discussão sobre os limites da educação à distância na educação básica. Nós falamos aqui muito direcionados à educação superior. Sim, então acho que eu posso lançar o segundo grupo de questões por conta do nosso tempo, infelizmente. Acho que está bem interessante esse nosso debate. Mas a Giovana Barreto Nogueira Escavassa, ela vem reforçando seu comentário, não é propriamente uma pergunta, mas ela vai dizer, a pandemia não só ampliou a questão das desigualdades, como evidenciou a falta de políticas públicas de formação para o professor, de estrutura do trabalho pedagógico e de um olhar cuidadoso para as demandas de utilização das tecnologias na educação e de como avaliar. Na equipe de trabalho onde atuo como coordenadora, muitos professores sequer sabem como utilizar um vídeo como apoio pedagógico para enriquecer suas aulas. Muitos usam o vídeo para justificar o uso de tecnologias digitais. Eu tenho medo de que, no fim de tudo, todos os alunos sejam considerados aprovados para o próximo ano.
Estamos entrando em junho e não sabemos ainda como iremos avaliar esses alunos. Estamos utilizando o WhatsApp como meio para que as aulas aconteçam e confesso que, além de exaustivo, não dá a chance para que os alunos participem, já que muitas famílias dispõem apenas de um aparelho celular, o qual geralmente é utilizado pelos pais que reclamam de tantas mensagens e que não dão conta de ajudar os filhos quando chegam já à noite em casa. Triste e preocupante. Então, ela reforça, né? Ela reforça muitas das colocações que o Luiz já fez, né? A Gislene vem dizer, da UEG, do CADIO, como as aulas remotas podem ser consideradas como atividades acadêmicas que são compatíveis ao cumprimento do calendário acadêmico na escola pública, sendo que o acesso das aulas são extremamente desiguais entre os alunos. Não é dado ao professor e ao aluno condições mínimas para as aulas. A Rose Alvaia vai dizer, na educação, tratada como serviço delivery, que autonomia crítica existe nos processos de ensino e aprendizagem? Os professores produzem conteúdos ou só transmitem pacotes informativos instrucionais? A Clara Aquino, que esteve conosco no nosso encontro anterior, ela pergunta, e sobre a acessibilidade aos surdos oralizados, sinalizados, sinalizados e alunos cegos na educação superior? O Júlio Van, né, do IFG, também do CADIO, pergunta, o que está acontecendo nas instituições federais de ensino superior públicas nesse instante, no real e concreto do trabalho dos docentes e dos estudantes? A Miriam, do GETED, você tem muita coisa ainda para discutir em 10 minutos, Luiz. A Miriam, do GETED, ainda diz, Cris, na mesma linha da pergunta, da Daniela, que fez a pergunta no bloco anterior, sobre as plataformas, eu queria ouvir a opinião dele sobre a entrada de plataformas comerciais nas escolas públicas, e mais, como, isso você já falou, mas ela vem com aquela questão que você anunciou no final dessa sua fala aí. E mais, como ele vê essa utilização do online na educação infantil e fundamental? E eu acho que ainda recebi mais uma, a Giovana do GETED, isso, ok. A Miriam do GETED e a Giovana do GETED também. Faça um milagre aí. Professor. Oi. Sim. Pois não, Bárbara? Infelizmente, eu vou... eu sei que tem muitas perguntas mesmo, mas infelizmente eu vou pedir que o senhor tente condensá-las, porque o sistema que estamos utilizando, como é uma plataforma, assim, a gente está usando no formato gratuito, como estamos usando no formato gratuito, ela já está dando indicação aqui de bloqueio. Perfeito. Vamos tentar, então. O senhor conseguiu entender o que eu falei? Sim, consegui. Eu quero agradecer mais esse bloco de questões, acho que são questões super importantes, a gente certamente não vai conseguir trabalhar todas elas, né? Mas assim, acho que esse debate é o mais fecundo, né? E dizer que eu vejo, sim, com muito cuidado as questões da educação à distância na educação básica e na educação superior. Quero começar a falar que é o seguinte, não está resolvido na educação superior. E na educação básica, nós temos outras implicações. É um absurdo se pensar nessas atividades não presenciais na educação infantil e no ensino fundamental. Me desculpem, mas assim, quer dizer, sobretudo se nós considerarmos o que nós precisamos, sim, ter uma conexão das instituições de educação básica e de educação superior, não é, com os estudantes, nós precisamos nessa linha, mas na linha do que a Bárbara começou a fala aqui, nós precisamos de uma perspectiva de não perder de vista a ênfase na vida, na saúde, as discussões mais amplas, uma concepção ampla formativa. Quero dizer, né, então, que isso é bastante complicado, né, e quando o Conselho Nacional de Educação ele faz só recomendações ou sugestões, né, quase que isso flexibiliza e poderá, a depender dos sistemas estaduais, haver uma naturalização de processos que absolutamente não vão contribuir para a formação. No caso da educação superior, né, que teve uma questão, como é que está acontecendo, que nós temos um quadro muito diverso. Primeiro que algumas instituições têm experiência, têm expertise, mas mesmo nessas instituições a expertise é desigual.
né? Boa parte das nossas instituições tem alguma experiência, mas são poucos os professores que vivenciam essas experiências, são parcelas só dos estudantes que têm acesso a elas. Algumas saídas que têm sido apontadas, elas estão perdendo no nível da institucionalidade. Elas, por vezes, deixam de ser uma discussão mesmo institucional para equacionar questões e remetem isso aos professores e aos estudantes, que vão definir, eu estou me referindo à educação superior, não é? Quer dizer, que vão definir se tiverem concordância, oferta ou não, que pode permitir ainda uma diversidade mais prejudicial, agora uma diversidade reforçada internamente pelas instituições. Então, eu quero chamar a atenção para a importância de um nível de institucionalização. Né? Outra questão diz respeito ao ataque à autonomia do professor. Quer dizer, isso está posto, isso já estava em curso. A Escola Sem Partido é um exemplo disso. Né? E várias outras medidas político-pedagógicas. Então, o que eu estou falando é que agora, com a própria dinâmica formativa restrita às plataformas, imagine isso, a sistemas prontos, quer dizer, como é que isso pode limitar em muito a ação desse professor, que neste momento, como eu digo, muitos deles estão sendo apresentados a alguma possibilidade de mediação, né, de mediação tecnológica, que assim, absolutamente não foi preparado para isso. Então, isso tem a ver com a formação, que nos coloca diante do desafio que é de pensarmos a formação dos professores, que é de pensarmos, sim, a discussão da educação à distância no grupo formativo. Eu vejo esses 3 grupos de pesquisa, né, do IFG, da UCDB e da UFBA, né, quer dizer, com essa preocupação, com a preocupação de problematizar, de dar sinalizações e de avançar numa perspectiva de construção. E certamente que a acessibilidade ela tem que ser discutida num sentido amplo. Não é só com relação ao equipamento, mas as condições objetivas, né? Isso envolve a moradia, saneamento, quer dizer, um conjunto de outras questões. E aí poderia falar, bom, mas essas situações desiguais já estavam, mas nós tínhamos, né, ainda que com muita dificuldade, nas instituições educativas, processos de mediação e de socialização que não estão garantidos neste contexto da pandemia. Então, a temática realmente é muito séria, é muito complexa, né, e a minha fala é muito no sentido, não se trata de pura e tão somente, como eu disse, eu não sou contrário, eu quero que a gente faça um esforço de um nível de institucionalização para uma oferta com qualidade, né, sabendo que na educação básica é preciso muito questionamento, né, como já tem na legislação abertura para a educação superior, para o ensino médio, mas ainda assim é preciso pensar, né, e avançarmos numa lógica formativa, não é, que considere, como eu disse, que a perspectiva central é qual o padrão de qualidade. Não basta nós pensarmos a reorganização do calendário, a reorganização por e tão somente das atividades, e muito menos a transposição mecânica, não é, das aulas presenciais por aulas remotas, online e tudo mais. Eu quero defender, de fato, que nós precisamos, sim, trabalhar no horizonte de efetivação de uma EAD com qualidade, articulada com o processo presencial. Acho que isso está no debate, é um debate importante, e não podemos perder de vista os vários riscos que estão postos aí, face aos processos de privatização, a reestruturação do trabalho dos profissionais da educação e o seu impacto num processo já de precarização e que agora se intensifica ainda mais. Cris? Eu acho que nós vamos, infelizmente, né, nós vamos ter que finalizar. A gente gostaria muito de agradecer ao professor Luiz. Nós temos aí muitos desafios, né? Eu acho que foram apresentados muitos tensionamentos, e nós, como líderes de 3 grupos de pesquisa, de investigação, e os participantes, nós temos uma grande responsabilidade, né? De tentar desnaturalizar o que está posto como natural, principalmente em relação a essas desigualdades, de que EAD nós estamos falando, né, que o professor trouxe aí os elementos essenciais, né, essa qualidade, essa articulação, e para além da questão do calendário, da carga horária, reposição de aula, tudo isso. Então, eu acho que foi muito bom, as pessoas estão
assim, participando, né? E eu acho que a gente vai continuar esse diálogo. É uma luta, né? E precisamos de estudo, precisamos de pesquisa, precisamos do envolvimento de todo mundo. Então, a gente agradece muito o professor, né, Luiz Dourado, e esperamos continuar esse diálogo nosso. Agradecer também o CADJO, né, no nome da Joana, o LTI e o GTED. Muito obrigada. Também agradeço a possibilidade de debater com vocês. Hein? Parabéns aos 3 grupos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Sobraram ainda 6 minutinhos. Se tivesse disso, eu não teria parado. Pois é. Bom, gente, eu agradeço, eu vou me despedir de vocês. Bárbara, ainda está transmitindo? Bárbara? A Bárbara congelou. Congela. Não. Hã? Já fechou a transmissão? Eu acho que ainda está, Joana. O pessoal está colocando ali que está assim. Isso, está transmitindo sim, ainda não acabou. Tivemos sorte com as conexões, né? Ninguém caiu. Aqui a conexão anda muito ruim.